Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós vamos começar o Salmo de número 28. Também um Salmo de Davi, um homem que conheceu tanto os triunfos da fé quanto as angústias da alma. Ele foi pastor, guerreiro, rei, mas acima de tudo isso, um homem de oração. E aqui ele nos abre o coração em um dos momentos mais delicados da vida espiritual. O momento em que Deus aparece em silêncio. Ele começa dizendo: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Como nós lidamos quando Deus parece calado? O silêncio de Deus nunca vai significar ausência, mas sempre um convite para uma fé mais profunda. Ele começa dizendo: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Davi começa afirmando: A ti clamarei. Não importa o silêncio. Davi não deixa de clamar. O silêncio de Deus, ele não vai paralisar a oração de Davi, ele vai intensificá-la. Lamentações 3 diz assim: Da mais profunda masmorra, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Sabe, esse momento de aperto que nos faz clamar, e aí a gente clama e o céu está de bronze, e nós temos duas opções diante disso: ou eu clamo ainda mais, ou eu me calo e fujo da oração. Jesus conta uma parábola dizendo que certo homem recebeu um amigo tarde da noite e ele não tinha o que servir para esse amigo. E ele correu na casa de um dos vizinhos e bateu a porta, bateu a porta, bateu a porta. E lá de dentro o homem gritou: Olha, eu não vou me levantar, já está tarde, eu estou deitado, meus filhos estão deitados, eu não vou te dar nada. Mas o homem continuou batendo, 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 até que ele abriu e entregou. Talvez não pela amizade, mas por causa da importunação. Jesus contou outra parábola dizendo que uma certa viúva precisava que algo fosse resolvido no tribunal e um juiz iníquo não queria resolver a sua causa. Mas de tanto que ela insistiu, o juiz diz assim: Olha, eu vou resolver o caso dela. Eu não temo a Deus e sou um homem iníquo, mas por causa da perturbação dela eu vou resolver. Essas duas parábolas nos mostram a importância de continuarmos orando, clamando, buscando, chorando e buscando em Deus, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Ele chama Deus de rocha minha. Rocha no hebraico é tsur, é símbolo de estabilidade, refúgio, proteção. Salmo 18 diz: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Mesmo no silêncio, Davi sabe, Deus é firmeza inabalável. Mas ele confessa o seu temor também. Ele diz: Não emudeças para comigo. Não suceda-te calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. O maior medo de Davi não é a espada dos inimigos, mas o silêncio de Deus. A cova é o símbolo da morte, do abandono, do fim. Sem a voz de Deus, Davi sente que pereceria espiritualmente. Amós, capítulo 8 diz: Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você já sentiu fome? Já teve aquele momento de jejum mais prolongado? Ou por um outro motivo que o forçou a estar nesse jejum prolongado? A dor da fome. Essa deveria ser a nossa dor de ouvir
de querer ouvir a voz de Deus, a ânsia pela comida que nós temos quando a fome aperta de verdade, deveria ser a mesma vontade de buscarmos a Deus, de estarmos saciados da presença e das palavras dele. No verso 2, Davi diz: ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar. Quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Ele insiste: ouve a voz das minhas súplicas. É como se ele dissesse: a minha oração é insistente, é marcada pela urgência, eu preciso que o Senhor me ouça. Jesus disse isso em Lucas 18: é necessário orar sempre e nunca desfalecer. Nós precisamos continuar orando, suplicando, buscando, mesmo que Deus pareça em silêncio, mesmo quando Deus se calar, nesse momento de dor, angústia, aflição, Deus se calou, mas eu preciso, eu necessito, eu não tenho outra escolha a não ser continuar buscando. Davi diz: quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Levantar as mãos era um sinal de dependência e entrega. O oráculo do santuário refere-se ao Santo dos Santos, o lugar da presença manifesta de Deus. Davi entende: só diante da presença santa de Deus é que eu vou encontrar resposta. Ele diz assim: Senhor, eu estou aqui, rendido, entregue na tua presença, esperando a tua resposta. Conta que um missionário enfrentava anos de perseguição sem ver frutos em seu ministério. Em oração ele dizia: Senhor, parece que o céu está de bronze. Mas ele não parou de orar. Depois de muitos anos, um avivamento explodiu naquela região. Mais tarde ele testemunhou: não foi que Deus estivesse em silêncio, foi que ele estava trabalhando em silêncio. A gente não entende. E esse momento de silêncio de Deus, ele costuma doer muito. Ele costuma nos trazer um certo receio. E isso é muito bom. Para aqueles que não desistem de orar, isso é maravilhoso. Porque após esse período, quando nós vemos Deus trabalhando, nós vemos a obra que ele fez, a grandeza de coisas maiores do que nós esperávamos, porque geralmente é assim, e nós entendemos que Deus trabalhou no silêncio. Parecia que Deus não estava se importando, mas ele estava ali, nos ouvindo e cuidando de tudo. O texto ele nos ensina 4 lições para a nossa vida de fé. Primeiro, continue clamando, mesmo no silêncio. Oração não é baseada em sentimentos, mas na fé de que Deus ouve. Segundo, lembre-se, Deus é a rocha. Sua firmeza não depende da nossa percepção, mas do seu caráter eterno. Terceiro, reconheça sua dependência. Sem a voz de Deus, somos como as que descem a cova. Somos como os que descem a cova. A palavra é vida para a alma. Nós dependemos dele. Dependemos de ouvir a sua voz. Quarto, levante as mãos para o santuário. A postura de entrega, de confiança e de que alguém está aguardando uma resposta. Davi nos mostra que a vida espiritual tem momentos de silêncio. Mas o silêncio de Deus não é sinal de abandono. Ele é a rocha, o refúgio, a presença viva que mesmo quando não fala, sustenta. Talvez você esteja nesse momento, clamando, mas não ouvindo a resposta. Lembre-se, o silêncio de Deus é apenas a sombra da sua presença que prepara a luz para a sua voz. Portanto, clame como Davi. A ti clamarei, Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. E confie. O Deus que parece calado é o Deus que está agindo. Está agindo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus te encontre no dia de hoje. Que o Senhor possa responder a sua oração se você estiver nesse momento. E se esse vídeo falou com você, você já sabe o que tem que fazer. Curta, comenta, compartilha com alguém. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.